E Luiz Inácio Lula da Silva resolveu eleger o Banco Central como inimigo, como nós já sabemos. A repercussão, por enquanto, obviamente, é negativa. Um editorial publicado no jornal Estado de São Paulo de hoje criticou os ataques do presidente à independência do BC, dizendo que, entre aspas, até agora tudo que o presidente fez foi jogar contra si mesmo e contra o país. Fecho aspas. O texto ainda destaca que o Banco Central reiterou o compromisso de cumprir as metas de inflação, elogiando a postura de autoridade monetária. Esse embate de Lula e Banco Central ele é um prato cheio para a oposição. Pelo Twitter, o senador Rogério Marinho disse que, entre aspas, em vez de governar, Lula continua dizendo lulices, sabota a economia, atacando a autonomia do Banco Central. O parlamentar do PL também disse que o presidente está se justificando antecipadamente por eventual fracasso econômico do seu governo. Já o ex-vice-presidente e atual senador Hamilton Mourão avaliou que a independência do Banco Central é fundamental para contrabalancear a sede gastadora do atual governo. Eduardo Cunha, Fábio Weingarten e Paulo Eduardo Martins também criticaram Lula nas redes sociais, se bem que as críticas de Eduardo Cunha não ajudam muito na causa. E também, alvo dos ataques de Lula, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu a autonomia da instituição, entre aspas, quanto mais independente você é, mais efetivo você é e menos o país vai pagar em termos de custo-benefício da política monetária. Bom, Lula tem sido aconselhado por seus ministros, em razão disso, a amenizar o tom do confronto com o presidente do Banco Central. Os aliados, eles alertam que esse confronto só tem contribuído para aumentar o chamado prêmio de risco pedido por quem compra os papéis do Tesouro e financia o governo a impactar a curva de juros. Bom, a bancada do PSOL, já entrou em alvoroço e já se mexe para tentar retirar a autonomia do Banco Central. A ideia do projeto de lei apresentado pela sigla é alterar a legislação sancionada por Jair Bolsonaro em 2021, que fixou um mandato de 4 anos para o presidente e os diretores no órgão. No texto, os deputados propõem que o Banco Central seja subordinado ao presidente da República. Felipe Monteiro. Pavinato, essa questão é uma questão tanto quanto complexa, porque envolve uma questão ideológica que não tem nada de ideológico, né? De um lado, nós temos a esquerda histérica, que bate no peito e fala o seguinte, o Banco Central está a serviço do sistema financeiro nacional, não é? Do rentismo. E do outro lado tem a direita tecnocrata que bate no peito e fala que a melhor coisa do mundo seria a independência do Banco Central, o que não é, não é? O fato, Pavinato, na minha opinião, é que o Banco Central no mundo todo, ele tem que controlar a inflação, claro, né? Porque a inflação, na verdade, controlar a inflação, na verdade, você baliza os abalos macroeconômicos e você compartilha as perdas, né? No momento atual, por exemplo, nós temos um embate, o abalo do aumento das commodities internacional, junto com o aumento do preço do óleo e do gás, que gera inflação no mundo todo, e aí o Banco Central tem que entrar para tentar compartilhar essas perdas. Mas também no mundo todo, o Banco Central é comprometido com o crescimento econômico, né? Com a questão do endividamento, do custo público, não é? O quanto que a geração futura vai pagar e quanto que a gente vai investir na infraestrutura social no momento, não é? Infelizmente, no Brasil, por conta do nosso histórico de grandes inflações, o Banco Central está estruturado somente para controlar a inflação, não é? Eu te dou dois dados concretos. A gente bate aqui no peito, você bate também, Pavinato, dizendo que no Brasil, né, não tem investimento em saneamento básico. Com a taxa de juros em 13,5%, não vai ter investimento em saneamento básico. É que entra o BNDES. Não, te falo por quê. O BNDES uma taxa baratinho. A taxa interna de retorno de um projeto de saneamento básico é em torno de 12%. Nessa hora vocês esquecem do BNDES. Ninguém a taxa de retorno para a Venezuela é zero. Ninguém vai investir em saneamento básico podendo colocar dinheiro em renda fixa e ganhar 13%. Por isso que tem risco nenhum. Sem risco nenhum. É esse o Mas o Pavinato, não dá para concordar. Não dá para concordar com o Felipe. Terminando. Outro ponto eu adoro o Felipe, mas nesse outro ponto importante, cara. Inteligentíssimo, não dá para concordar. Outro ponto importantíssimo também, né? A carga tributária no Brasil é 35%.
com juros de 13%, o que se paga de dívida é 7%. A gente gasta com educação e saúde, os dois, 4%. O que eu estou propondo aqui? Estou propondo aqui que essa é uma questão institucional. Quem decide a banda da inflação é o Conselho Monetário Nacional. Ele pode também colocar como perseguição do BNDES o crescimento econômico também, os dois juntos. Resolve o problema. O que não dá é para o Banco Central impedir o crescimento econômico por conta de uma política equivocada de juros, que está acontecendo aí agora. Não é mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe, claro. Aqui, ó, vou fazer uma pergunta. Eu reprimo. Inflação, juros, né? Ah, eu tenho juros altos. Eu vou pegar um dinheirinho e vou pagar uns juros altos. Ah, inflação... aí eu deixo juros baixos. Aí eu vou ter que pegar mais dinheiro para pagar esses juros mais baixos. No final das contas, para o povo sobrou o mesmo charuto. Porque eu pago mais juros pegando menos dinheiro e eu pego mais dinheiro pagando menos juros. Aumentou a emissão de papel e gerou inflação. Bom, de qualquer maneira, a economia é uma técnica. Isso é beabá da economia. A economia é uma técnica, é uma ciência. Eu vou fazer assim, eu vou fazer cruzado agora e eu quero perguntar uma coisa que eu estou pensando desde casa, Purian. Essa postura é o negacionismo do PT? O negacionismo econômico é o problema do negacionismo desse governo? Na verdade, aí é mais populismo do que negacionismo, porque o Banco Central independente, ele serve para blindar a autoridade monetária das influências políticas. Então, para ele não tomar uma decisão ali de repente, emitir mais moeda para agradar um presidente ou outro. Isso, caso não existisse essa independência, isso poderia ser explorado tanto pelo Bolsonaro, quando ele era presidente, quanto pelo Lula. E é um tipo de regime que começou a se popularizar em 1989 e ele é aplicado e adotado pela maior parte das grandes economias. Nos Estados Unidos é assim que funciona, o Banco Central é independente, com mandato também. Na Europa, você tem o Banco Central Europeu, que ele é o banco mais independente que tem, que regula aí 19 países. Em outros países também, Chile, Japão, Suíça. Então, não vejo por que isso não deveria também acontecer aqui no Brasil. Mas, William, uma pergunta. Os dois bancos que você falou aqui, o americano e o europeu, os dois perseguem também crescimento econômico, não só o controle da inflação. Por que aqui eu tenho que buscar só o controle da inflação? Felipe, a questão, com todo respeito... Essa é a questão que eu coloco aqui. Não, a questão é outra. A questão é outra. O Banco Central, ele tem uma função. Tem várias funções. Não, ele tem uma função. As demais funções são decorrentes dessas. Qual é? Tratar da saúde da moeda. O que significa tratar da saúde da moeda? A moeda, ela não é um pedaço de ferro, ela não é uma folha que tem impresso um negócio. Ela é uma informação de quanto as coisas valem relacionando com as demais coisas. Razão pela qual ela tem que ter solidez. Como é que você garante que isso vai ter solidez? Quando você consegue ter que a quantidade de moeda corresponde adequadamente a tudo aquilo que é produzido no país. Esse é o primeiro ponto. Qual é o grande problema da independência do Banco Central? Ele não é independente porque ele faz parte de todo o conjunto de políticas públicas. Ele tem independência operacional e foi dado ao seu presidente capacidade de resistir a qualquer impacto de qualquer político que seja. A independência é autonomia. É autonomia. Aí o que ele faz? Ele diz assim, eu tenho que garantir essa moeda saudável para ela dar a informação correta. Para que os empreendedores ajam da forma correta, para que as políticas públicas sejam feitas tendo uma base de referência de informação do valor das coisas adequadamente, e por isso ele não vai adiantar ele ficar gritando comigo, porque eu não vou destruir a base de informação das trocas do país. Ou seja, a partir desse ponto, desse discurso, nós temos o seguinte, o que o PT está aqui pedindo para o Banco Central? Olha, mente aí para o empreendedor, aí você empreende... depois você dança. Mas vai mentir aí pra gente. Não. Eu vejo o Banco Central com um olhar de longo prazo. Exato. O tensionamento faz parte da política. O Lula está fazendo política. Eu vejo o Lula muito ansioso para desmistificar e derrubar e contradizer todas as coisas que o Bolsonaro fez. Isso é fruto do acirramento ideológico e político. Então ele tem uma pressa
e acaba resvalando no populismo em cumprir todas as promessas irrealizáveis feitas durante a campanha. Quando o Lula sucedeu o Fernando Henrique Cardoso, ele não veio com tanto ódio, com tanta sede de revanche, de vingança. E ele manteve, vamos lembrar, independência do Banco Central, não intervenção na economia. O Brasil resistiu a todas as crises que ocorreram, crise do subprime, crise da Bolsa do México, Bolsa da Rússia, e o Brasil teve uma resistência. Por quê? Havia uma mentalidade correta de tocar a política, mas não interferir na economia. E não é o que está acontecendo. Esse discurso soviético de 1917, 18 ou 22, quando o Lenin assumiu, esse discurso soviético de controle de economia programada pelo Estado, de política monetária fixada a partir de discursos ideológicos e populistas, Felipe, vai fazer aquilo que o Roberto Campos tinha. Só para eu concluir, eu preciso concluir com uma frase só. Não, isso é absurdo. Eu vou passar só uma frase. Isso é absurdo que você está falando. Por favor. Só para eu terminar minha frase. Claro. O saudoso senador Roberto Campos, o avô, dizia o seguinte: nós não podemos distribuir pobreza, nós temos que distribuir riqueza. Primeiro, e o que gera riqueza, Capês? Tem o que gera riqueza, crescimento econômico. Crescimento econômico, privatização, não gastar, redução de carga tributária. É o que eu estou defendendo aqui agora. Um Estado que não é gastão, um Estado que não é populista, um Estado que não mexe artificialmente na taxa de juros e reduz as suas despesas. É isso que gera crescimento. Um Estado que incentiva o crescimento, a empresa privada, a geração de emprego. Com que é o que eu estou defendendo agora? Não vai gerar emprego. Exatamente o contrário do que fazia a União Soviética. Calma, do regime de esquerda que é implantado. Capês, posso te ajudar? Deixa eu te ajudar a irritar o Felipe. Peraí. Deixa eu falar agora. Está muito nervoso. Eu ouvi falar. Felipe, não, primeiro. Eu quero ouvir o Felipe. Marcelo suando, ele vai... Ele tá suando. Tá bom, vai. 30 segundos. Eu quero ouvir o Felipe. 10 segundos só para cronometrar. Só para te ajudar a irritar o Felipe. Sabe qual é a tese de doutorado do Fernando Haddad, que é o nosso ministro da Economia? Os efeitos socioeconômicos do modelo soviético. Eu não estou apoiando o Alexandre de Moraes. O modelo soviético. Agora é a vez do Felipe. Tá certo. Não, primeiro. Depois Leonid o Capês cometeu um equívoco que é absurdo. Qual é? Primeiro, o Brasil, ele passou bem pela crise da Ásia, crise do subprime dos Estados Unidos, tem nada a ver pela falta de interferência na economia. Foi pela alta da commodity naquele momento no Brasil. Exato. Ponto final. Isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Capês, não é verdade. eu concordo. Não é verdade isso. É verdade, sim. Não é verdade. É verdade. Aqui não é verdade. O segundo ponto que é importante. O que eu estou defendendo aqui é exatamente o que você está falando, mas de uma forma mais técnica. Por quê? Porque o crescimento econômico é o que gera... Agora eu não entendo o que você está falando. Não. Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde. O Capês cometeu erro falando o seguinte, falou que aumentar a taxa de juros gera emprego, gera crescimento econômico. Não gera, é o contrário. Não foi isso que ele disse. Não foi isso que ele disse. Mas então, aí eu preciso falar. Não foi isso. Eu quero monopolizar. Eu estou dizendo que a taxa de juros segura a inflação. Segura a inflação. Se você reduz a taxa de juros artificialmente, você gera um consumo avassalador, alta dos preços e desabastecimento. Tá conversa de louco. Tá ficando conversa de louco. Não, mas tecnicamente o que o Capês falou é perfeito. Mas o que eu coloquei no começo, o que eu coloquei no começo foi o seguinte: o Banco Central no mundo todo persegue controle da inflação e crescimento econômico. Certo. No Brasil, só olha o controle da inflação. Todo mundo. Porque não pode ser os dois. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Não pode ser os dois. Como é que você vai perseguir? Como é que você vai perseguir? País das Maravilhas. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você persegue um crescimento econômico num país onde as autoridades gastam mais do que arrecadam? Como? Essa é muita questão. Não. Aí você vai mexer na taxa de juros? Não, se o governo entrar no Banco Central, mexi muito mais. Juros não são juros. Felipe, juros não são juros e americanos não são americanos. Quem decide? Você sabe o que aconteceu no final? O que eu faria? Se o Lula quisesse colocar fogo no parquinho, sabe o que ele faria? Chamaria a reunião do Conselho Monetário Nacional, mudaria quem decide é o Conselho Monetário Nacional, a banda da inflação, e quem preside é o ministro da Fazenda, aumentaria a banda da inflação e pronto, resolve o problema aí. Posso fazer uma pergunta? De forma artificial e errada. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer a pergunta. Você não acha que interferir artificialmente... Claro que é artificialmente. Deixa eu terminar a pergunta. De uma maneira populista na taxa de juros
e agora tentar reverter a privatização da Eletrobras e caminhar contra as privatizações, você não acha que vai na conta? É tudo a mesma coisa. Você provoca a inflação, você provoca a gastança e mexe artificialmente na emissão de papel moeda. Você vai gerar inflação, vai penalizar quem mais precisa. Você vai tirar o poder aquisitivo de quem mais precisa. A Eletrobras passou... Economia é matéria séria, não é matéria para ser confundida com discurso de palanque. Não, claro que não. Mas o que eu acho é o seguinte, o Lula está fazendo o quê? Ele está tensionando. E a tensão faz parte da política. E ponto final. Se você não quer ver tensão, esquerda, direita, então você está achando posição, que a tensão não vai dar em nada. Oposição e situação tensão, brigando, vai para a Venezuela. Mas ele tem que criar tensão. Ele tem que criar tensão. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Agora, a questão agora deixa eu fazer outra pergunta porque eu peguei a linha de raciocínio do PT. Tem que criar tensão. Agora, por exemplo, quando as pessoas criticam, tá, a postura do Bolsonaro com a vacina, era função dele criar tensão? Ou dele com o judiciário. É diferente. É a tática populista de você ter que criar um inimigo. É a mesma coisa. O Bolsonaro era o judiciário. É a mesma coisa. Isso é pior do que populismo, isso é fascismo. Por qual razão? Porque o fascismo, ele precisa ter a mobilização constante da sociedade contra o inimigo interno. Ou seja, persegue, é o Bolsonaro, agora é o Banco Central, daqui a pouco vai ser o Congresso, ou seja, precisa ter um inimigo para mobilizar as massas e seguirem para aquilo que a sociologia antiga chamava de solidariedade mecânica. E o Lula, para se blindar, caso ele não consiga entregar aquilo que ele prometeu, ele já começa a culpar o Banco Central desde já. Sim, e tá. É isso mesmo. É uma reciclagem de populismo que a gente está vendo. Eu lamento que no Brasil, a famosa frase de São Tomás de Aquino seja tão desprezada, in medius virtu. É sempre a mesma estratégia, seja de direita ou seja de esquerda. Cria um inimigo comum, cria um discurso populista e a gestão que precisa ser técnica da economia. O país não tem outro caminho, a não ser privatização para gastar menos. O Estado não tem que ser gerente de empresa falida que gera cabide de emprego. Privatização, não interferência na economia, corte de gastos, cortar mordomias. É isso que o Estado tem que fazer. Não precisa, aí, naturalmente, a taxa de juros baixa. Você não vai, de maneira heterodoxa, dar uma ordem e falar agora vai acabar a inflação. Já se tentou fazer isso antes no Brasil. Agora os juros vão ser baixos. Isso é discurso, é conversa para boi dormir, para calentar bovino. Já que você foi a São Tomás de Aquino, eu vou trazer um exemplo muito mais popular, que é o Pequeno Príncipe.